Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, no capítulo de número 13. Vou ler o versículo número 3, mas você, ao se assentar, deixe sua Bíblia aberta, que eu vou tentar passar por alguns versículos aí desta passagem. João 13, 3. Minha versão é a NVI. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu... Vocês estão comigo? Vamos lá, pode ser melhor. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu... Muito bem. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Amém? Tome seu assento, fique à vontade. Quando o pastor me convidou para trazer a mensagem hoje, Deus colocou essa palavra no meu coração e colocou também vocês, líderes que foram empossados hoje, e vocês, oficiais que foram consagrados ontem. E aqui diz que Deus havia colocado para Jesus, né? Havia colocado todas as coisas debaixo do poder de Jesus. E hoje eu quero falar com vocês um pouco acerca de poder, né? E o que é poder? Poder é o direito de deliberar, agir, mandar, dependendo do contexto, exercer autoridade, soberania, a posse de um domínio, da influência ou da força. Poder é um termo que se originou a partir do latim possum, que significa ser capaz de. É uma palavra que pode ser aplicada em diversas situações e em diversas áreas. Há quem diga que o poder muda o caráter das pessoas. Quem nunca ouviu a famosa frase: quer conhecer alguém? Rapaz, vocês festejaram muito ontem. Todo mundo cansado. Quer conhecer alguém? Dê o que a ela? Na verdade, eu penso que o poder não muda o caráter. O poder apenas revela. Aquele que é soberbo, talvez não exerça a sua soberba porque não tem o poder na mão para fazer isso. Mas ela é dessa forma. A palavra grega para poder, aí a gente leu aqui o Novo Testamento, né? O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, quando a gente lê a palavra poder no Novo Testamento, ele deriva da palavra grega dunamis, e é encontrada 120 vezes no Novo Testamento. A palavra dunamis também tem a raiz da palavra dinamite, ou dinâmico. Então, quando a gente lê poder, ou quando a gente é investido de poder, como vocês foram aqui, vocês receberam o poder de serem líderes. Ontem receberam o poder e a unção de serem oficiais na casa de Deus. Então vocês estão recebendo aí uma explosão, um dinamismo para exercer a função de vocês. O Senhor Jesus, depois de ter completado a sua obra, ter morrido, ter discipulado durante 3 anos e meio, ter ressuscitado, aí ele aparece aos discípulos. Ele passa ali 40 dias com os discípulos e ele se reúne com eles. Em Atos 1:8, o Senhor diz assim: mas recebereis o quê? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E essa promessa se limitou apenas aos discípulos, aos 12? Sim ou não? Quem tem o Espírito Santo aqui? Você é uma dinamite nas mãos do Senhor. Você tem que ser dinâmico nas mãos do Senhor. Você está investido de poder através do Espírito Santo que habita na sua vida. Mas esse poder, ele tem uma função. Não é o poder pelo poder.
Não é um poder para que eu me engrandeça, para que eu me ensoberbeça, para que eu me exalte. Não é um poder para que eu seja servido. Não. Ele diz: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E investidos de poder, vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Ser testemunha do Senhor Jesus é anunciar a Jesus, ainda que você não diga nada. Está investido de poder, ser testemunha de Jesus. Quando as pessoas olharem para você e dizer: eu vejo Jesus nele, eu vejo algo diferente nele, eu vejo algo diferente nela. Isso não é normal, claro que não é normal, porque isso não vem de nós, é o poder do Espírito Santo que habita em nós. Então o que eu arremato com essa fala? Que Jesus, através do seu Espírito Santo, nos investiu de poder para sermos oficiais, nos investiu de poder para sermos líderes, não para que sejamos servidos, mas para que possamos servir. E que poder é esse? É uma capacitação do Espírito Santo para que nós façamos o que humanamente não teríamos condições de fazer. Todos nós sabemos que Pedro não era culto como Paulo. Todos nós sabemos que Pedro era um pescador, era um homem simples. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre Pedro, depois que ele foi investido de poder, depois que ele teve a dinamite, o dinamismo, o dunamis sobre a sua vida, e em um discurso 3.000 almas se renderam a Jesus. E Pedro não falou de si mesmo, porque humanamente era impossível que Pedro tivesse aquela oratória, ou aquela autoridade, ou aquele poder. Mas o Espírito Santo que habitou a vida de Pedro fez com que Pedro fizesse aquele discurso e aquelas almas se rendessem a Jesus. Nós humanamente não teríamos condições de estarmos aqui dirigindo essa igreja, os pastores da igreja. Nós humanamente não teríamos condições de sermos líderes. Nós humanamente não teríamos condições de sermos oficiais na casa do Senhor. Mais uma vez, recebido o Espírito Santo de Deus, também fomos investidos de poder para fazermos aquilo que humanamente não podemos fazer. Então, estar cheio do Espírito Santo é estar revestido de poder. E esse poder que nos foi delegado não é para que a gente apareça, mas para que o Espírito Santo apareça. Não é para que nosso nome seja lembrado, mas para que o nome do Espírito Santo ou de Jesus seja exaltado. Não é para que a gente tenha um status, tenha um cargo, não, mas é para que o nome de Jesus seja glorificado em nós e através de nós. Nós fomos investidos de poder, não para sermos servidos, mas para servir. Um homem cheio do Espírito Santo não se mede pelos bens que ele tem, não se mede pela roupa bonita que ele veste, não se mede pela boa oratória, por um anel de formatura, mas porque já foi lavado, remido, justificado, restaurado, salvo por aquele que detém todo o poder. Aleluia! É aquele que se faz nova criatura. É aquele que pode ter poder, pode ter domínio, pode ter autoridade, mas ele abre mão de tudo isso para servir, para ser servo. Uma mulher cheia de poder não é aquela que sobe num salto e sai desfilando, não. É aquela que desce no joelho e se humilha na presença daquele que detém todo o poder. Aleluia!
poder não é saber mandar, mas é saber servir. Vocês foram, nós fomos investidos de poder para servirmos uns aos outros. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. Nós vamos discorrer um pouco até onde der, pegando o exemplo daquele que mais nos serviu e nos serve, que é Jesus. Está com a Bíblia aberta, João 13? João 13, versículos 1 e 3. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, Jesus sabia que no dia seguinte ele seria preso, ele seria julgado, ele seria condenado. Ele sabia. Deixaria este mundo e iria para o Pai. Tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 3. E Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus já tinha feito a sua obra maravilhosa entre os gentios, entre o povo. Agora ele se reúne só com os 12, só com aqueles que eram mais próximos. Aí agora ele quer ter um particular com os 12, porque no dia seguinte ele saberia que iria morrer. Aí eu pergunto para você: se você soubesse que você iria morrer amanhã, o que você faria? Te pergunto ainda: você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você vai? Jesus sabia que no dia seguinte ele iria morrer. Talvez a gente às vezes ia pensar: se eu soubesse o dia que eu ia morrer, eu ia fazer isso, eu ia fazer. Não conheço a praia, eu iria na praia, né? Eu tenho vontade de ir no restaurante mais chique de Brasília. Se eu morresse amanhã, eu deixava tudo, mas iria lá naquele restaurante. Se a gente soubesse que iria morrer no dia seguinte, geralmente a gente pensa em coisas que faríamos para quem? Para nós. É ou não é? Ou você imagina assim: rapaz, a Yara nunca foi na praia, eu vou morrer amanhã, eu vou pagar a viagem dela, vou comprar um pacote. Que eu vou morrer, né? Eu vou comprar um pacote para a Yara ir na praia. É assim? Não. A gente sempre pensa em algo que vai nos beneficiar. Jesus não. Jesus sabia que no dia seguinte ele iria morrer. Sabe o que é que ele decide fazer? Servir. Não pensou: vou fazer uma ceia aqui, uma Páscoa só para mim, os 12, estão fora, não. Sabendo que iria morrer no dia seguinte, ele abriu mão de ser servido e ele preferiu servir. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente daqui a um segundo. Não sabemos. Mas tende em vós o mesmo pensamento que teve também Cristo Jesus, que tendo ou sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou a si mesmo, tomando forma de servo, e em forma de servo na natureza humana, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não pensou só nele. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, mas tem esse pensamento: daqui a um segundo, mesmo não sabendo o que pode acontecer, eu entendo que eu fui chamado para servir. Eu fui chamado para ser corpo. E ele entendia que ele tem todo o poder. Em Mateus 28, 18 ele vai dizer: todo o poder me foi dado no céu e na terra.
Mas ainda que eu detenha todo o poder no céu e na terra, eu escolho servir. Cargo não é status. Título não é posição. Cargo, título é submissão e serviço. Quanto mais cargos, quanto mais títulos, mais servo. Hoje vocês estão líderes. Hoje vocês estão diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. Quanto mais nós ascendemos ministerialmente, mais nós descemos na servidão. Quanto maior a posição, mais servos nos tornamos. O que for diferente disso, está errado. O Senhor Jesus dá um grande exemplo para os discípulos. Houve uma pequena discussão entre eles. Qual seria o maior? E Jesus diz: o maior, quem quer ser o maior, se faça servo de todos. Jesus não só sabia o que ia acontecer, mas ele sabia de onde tinha vindo. Você também deve ter a certeza, a convicção de onde você veio. Você não veio de um Big Bang. Você não veio de uma evolução. Você não veio de uma explosão. Você veio do sopro da boca de Deus. Você é um ser celestial. Você veio do céu. Jesus sabia de onde vinha, de onde veio e para onde iria. Ele sabia que tinha todo o poder. Ele sabia que veio do Pai e que voltaria para o Pai. Ei, você também tem um poder, a princípio temporal, mas não esqueça que você é de Deus. E se você se mantiver firme, servo, você voltará para Deus. Aleluia! E continuará sendo servido por Ele. Versículos 4 e 5 diz assim: assim levantou-se da mesa e tirou a sua capa, e colocando uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Era comum, era normal, os convidados, ao chegarem em um jantar ou fossem visitar alguém, tinha ali um servo, tinha ali alguém para receber aqueles convidados e lavar os pés dos convidados. Isso era o costume. E essa pessoa era um escravo gentil, porque os judeus não podiam escravizar os judeus. Então era um escravo gentil. E Jesus, quando se reúne com seus discípulos para a ceia, ninguém fez isso. Ninguém teve atitude de fazer isso. Então Jesus pega a toalha, pega o balde, e ele sabendo, e os discípulos também sabendo que ele tinha todo o poder, se Jesus chega ali e fala assim: ei, alguém lava meu pé, eu creio que haveria ali uma disputa entre os discípulos. Não, eu vou lavar o pé do mestre, é o mestre, eu vou lavar e tal. Mas não. Jesus poderia ter mandado, Jesus poderia ter delegado, porque ele tem poder para isso. Mas diante de todo o poder, diante de toda a autoridade, Jesus se fez escravo. Naquele momento, Jesus se fez o menor de todos que estavam ali naquela ceia, naquela mesa.
E quando Jesus começa a fazer isso, diz a palavra que ele começa a lavar os pés dos discípulos. E quando ele chega em Pedro, Pedro diz: opa, mestre, o senhor vai lavar os meus pés? Pedro ficou constrangido. Pedro ficou assim meio sem querer que Jesus lavasse. Meio não quis que Jesus lavasse seus pés a princípio. E geralmente, quando nós somos servidos por alguém superior a nós, nós nos sentimos constrangidos. Sim ou não? Quantas vezes já não passei por isso? E por que nós nos sentimos constrangidos? Sabe por que nós nos sentimos constrangidos quando a gente vê alguém superior a nós nos servindo? Porque nós não fizemos o que deveríamos ter feito. Quando nós nos omitimos a fazer o que deveríamos ter feito, e a gente vê alguém superior a nós fazendo, nós nos sentimos constrangidos. Como eu disse, haviam pelo menos 3 pessoas que tinham essa função: ou um escravo gentil, ou os discípulos dos escribas e dos fariseus. Que os escribas e fariseus, eles se sentiam uma classe superior. Então os discípulos deles lavavam os pés deles, porque eles eram ali, se sentiam como semideuses. Ou, não havendo um escravo, a pessoa menos importante fazia esse serviço de lavar os pés dos demais. Por exemplo, para vocês entenderem, se fôssemos fazer uma reunião aqui, pastor Anderson, pastor Rangel, pastor James e eu, quem lavaria os pés dos demais? Eu. Porque era assim que funcionava. A pessoa hierarquicamente, ou a pessoa menos importante, fazia esse serviço. E não é demérito nenhum. E por que Pedro fica constrangido? Porque ele fala: essa função deveria ser minha. Quem deveria estar fazendo isso era eu. Nós somos investidos de poder, de autoridade, de cargos e de funções. Mas se nós nos omitirmos a fazer aquilo que temos que fazer, não se preocupe, a obra não perecerá. Deus levantará outro, ainda que seja alguém superior a nós, mas a obra não vai perecer por conta da nossa omissão. Então, ter poder não é saber mandar, ter poder é saber servir. E Jesus fez isso. Ele serviu. Ele serviu. E Pedro diz: não, de forma nenhuma, o Senhor não vai lavar os meus pés. Aí Jesus disse o quê? Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Jesus estava obrigando? Não, Jesus estava ensinando. Para ter comunhão, para ter parte com Jesus, independente da sua posição, do seu cargo, da sua função, devemos obediência e submissão àquele que nos chamou. É impossível exercer qualquer cargo, qualquer função, se nós não formos obedientes e submissos àquele que nos chamou. O próprio Jesus está dizendo: olha, se você não me obedecer e não se submeter ao que eu estou propondo, você não tem parte comigo. Quer agradar a Deus? Ainda que você tenha todo o direito de ser servido, sirva. Se disponha, faça, exerça. E a outra coisa aqui também que eu percebo, Jesus estava ofertando um ato de serviço. Embora fosse Deus, embora tivesse todo o poder, embora tivesse todo o direito de ser servido. E o que eu aprendo?
não rejeite atos de serviço do teu irmão. Ei, deixa eu te falar. Se permita ser cuidado. Se permita ser discipulado. Ei, se permita ser conhecido. Se permita se fazer conhecido. Se permita ser amado. Aleluia! Porque é isso que Jesus nos oferece. Ele quer cuidar de nós. Ele quer ter relacionamento conosco. Ele quer nos amar. Mas para isso nós precisamos permitir que atos de serviços nos sejam feitos. Há quem diga, não vou continuar nessa igreja não, porque não tenho amigo, não fiz amizade. Você tem se permitido ser conhecido? Você tem se permitido ser cuidado? Você tem se permitido ser discipulado? Você tem se permitido ser amado? Se permita, nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer, olha, eu quero cuidar de ti. Eu quero te amar. Eu quero te discipular. Eu quero ter um relacionamento contigo, mas permita-se ser amado. Servir e se deixar ser servido é um princípio da vida cristã. Mateus 7,12 diz assim: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Então eu tenho que deixar que outras pessoas tenham atos de serviço para comigo. Vocês acham que alguém falar assim, pastor Flávio, eu quero te abençoar, fala, não, vaza, sai de reto. Meu filho, é agora. Pastor Flávio, quero fazer um café para o senhor lá em casa. Que dia? E às vezes Deus manda a gente abençoar quem a gente imagine que não precisa ser abençoado. Ah, mas o pastor está mandando ir lá na casa do pastor. Os irmãos acham que o pastor não precisa ser visitado, mas são implacáveis em cobrar a visita do pastor. Irmãos ou membros acham que o pastor não precisa de uma ligação, não precisa de uma mensagem, mas são implacáveis em dizer, o pastor nunca me ligou, nunca me mandou uma mensagem. Você quer ser cuidado? Cuide. Você quer ser amado? Ame. Você quer atos de serviço? Ofereça atos. Você quer ser servido? Sirva. 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 Pedro entende isso. Impedir um ato de serviço é impedir que o seu irmão seja abençoado. De vez em nunca me convidam, tem coragem de me convidar para pregar fora. Pastor, quanto é a oferta? Não se preocupa com isso não, Vaz. Aí no final do culto a pessoa quer e tal. Não, te falei que não tem por que eu cobrar para... Não, quando a pessoa fala assim, pastor, é uma semente. Opa, aí é diferente. Porque quem semeia quer colher. E se eu não deixar que essa pessoa semeie, eu estou impedindo que ela colha. Então se alguém quer demonstrar um ato de serviço para você, permita. Porque se você não permitir, você está impedindo essa pessoa de colher, de ser abençoada e de que lá na frente ela também seja servida. Então não rejeite. Mateus 10:42 vai dizer assim:
E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Seja abençoada, recompensado. Que atos de serviço sejam derramados sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre o teu ministério, sobre a tua vida sentimental, espiritual, emocional, sobre as tuas finanças, sobre os teus, a tua parentela, a tua família, aleluia. Sirva e se deixe ser servido. Não impeça que o teu irmão seja abençoado. Não adianta. Jesus sabia quem era, de onde veio, para onde ia. E sabia também o poder que ele tinha em Deus. Você sabe o poder que você tem em Deus? Você sabe? Você sabe a potência dessa dinamite? Cadê o líder dos adolescentes? Aí a potência. Sabemos quem somos. Sabendo quem somos e o que devemos fazer, devemos servir sendo exemplo. Depois que Jesus convence Pedro e ele lava os pés de Pedro, e ele termina de lavar os pés de todos, aí ele vai dizer assim: olha, o que eu estou fazendo agora, vocês não vão entender, mas depois vocês entenderão, mais tarde vocês entenderão. Existem coisas que Deus faz por nós, que no momento, na hora, a gente não entende nada, mas lá na frente a gente vai entender. Muitas vezes isso acontece. Muitas vezes Deus faz por nós e a gente não entende. E às vezes Deus manda que a gente faça e a gente também não entende. Podemos não entender no momento, mas lá na frente Deus tem algo sobrenatural, especial para nós. E depois que ele lava os pés, que eles entendem, e capítulos, versículos, vamos lá para frente, versículos 14 e 15, já terminando. Ele diz assim: pois bem, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam assim como eu lhes fiz. Ele tinha todo o poder, tinha toda a autoridade para mandar fazer. Não. Mas ele faz. Ele faz dando exemplo. Anteriormente ele diz: olha, o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender, mais tarde vocês entenderão. E ele explica. Jesus faz esse ato de servidão para mostrar que assim como ele fez por nós, sendo mestre e senhor, nós, não sendo nada, humanamente falando, mas investidos do poder do Espírito Santo, investidos de cargo, investidos de posição, assim como Deus ou o Senhor Jesus nos fez, façamos nós também aos outros. Você já foi servido por Jesus? Jesus tem te servido, Jesus tem te suprido, Jesus tem te sustentado. Ei, Jesus tem sido bom para contigo, seja bom também para com teu próximo. Sustente a obra missionária. Isso é fazer o que Jesus fez. Este é o exemplo de Jesus. Ei, embora ele tivesse todo o poder e autoridade para ser servido, ele preferiu servir baseado no exemplo. Que você seja o exemplo de servo.
Que você seja o exemplo de membro. Que você seja o exemplo de líder. Que você seja o exemplo de diácono, de presbítero, de evangelista, de pastor. Que você seja o exemplo de servo. Porque se não servimos para servir, não servimos para nada. Coloque de pé. O poder que o Senhor nos deu é o poder para servir. Filipenses 2,6, eu já citei, vou citar de novo. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Aqui está o exemplo de obediência e submissão. Que a gente tenha Jesus como exemplo de serviço. O texto de João 13 vai dizer que ele os amou até o fim. Vocês acham que quando ele se reúne com os 12, ele não sabia que ali tinha o que ia trair? Sabia. Que ali tinha o que ia negar? Sabia. Que ali o restante ia por um tempo abandonar ele? Ele sabia. Mas ainda assim ele amou. Ele amou. A despeito ou muito maior do que qualquer poder ministerial, do que qualquer função eclesiástica, Ele nos investiu de um poder que este nós devemos buscar. Este é para nós. Este é individual. Este é pessoal. E este poder é para quem crê. João 1, 11 e 12. Veio para os seus, mas os seus não os recebeu. Mas todos quantos o recebeu, deu-lhes o de serem feitos ou de serem chamados filhos de Deus. Hoje nós temos o poder de filhos. Nós temos o poder de filhos. Nós temos o poder de filhos. Aleluia! A palavra que o pastor leu em Efésios diz que nós estávamos perdidos, não éramos nada, mas Ele nos resgatou diante do seu grande amor. E diz que pela graça somos salvos mediante a fé. E essa fé ela não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus. Nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Ou seja, é para quem crê. Não há nada melhor, não há nada igual, não há nada que se compare a esse poder de ser chamado filho. Todos nós fomos criados, éramos criaturas de Deus. Pela nossa fé em Deus, Ele nos eleva à posição de filhos. Para finalizar, além de sermos filhos, certa feita os discípulos voltam maravilhados, porque investidos de poder, presbítero Anderson, eles impunham as mãos e as pessoas eram curadas. Porque investidos de poder do Espírito Santo, eles impunham as mãos e os espíritos malignos se submetiam a eles. E eles voltam maravilhados. Senhor, os espíritos, olha, se submetem a nós. Os enfermos são curados. Eu penso que Jesus pensa, gente, tadinho, né? Pensando tão pequeno. Esse poder foi eu que te dei. Aí ele diz assim em Lucas 10, 20: alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês. E nós, investidos da autoridade ou do poder do Espírito Santo, nós também podemos impor as mãos
enfermidades serem curadas. Podemos, em nome do Espírito Santo que habita em nós e pelo poder dele, dizemos: Satanás, vai embora, e ele vai sair, vai se submeter a nós. Mas aí Jesus está dizendo: olha, não se alegrem com isso, mas se alegrem, ou se admirem, regozijem, celebrem, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês só quem é filho, só quem é filho tem o nome lá escrito no céu. Ei, só quem abre mão de ser servido para servir tem o nome escrito lá no céu. Ei, só para quem não se importa com cargo, com posição, mas o que importa é servir, tem o nome escrito lá no céu. Quero saber se entrou alguém aqui nessa noite. Você foi muito bem servido quando você entrou no nosso estacionamento. Tinha pessoas ali para te auxiliar a estacionar o carro. Você foi muito bem servido quando você adentrou aquela porta. Tinha alguém ali para te cumprimentar. Você foi servido por um louvor congregacional que fez com que você levasse o seu espírito a Deus. Você foi bem servido quando te dirigiram a um lugar para você sentar. Você foi bem servido enquanto Deus, diante da sua infinita misericórdia, está aqui me usando para que você fosse alcançado pela sua palavra. Se permita nesta hora ser amado. Se permita nesta hora ser cuidado. Se permita nesta hora ter um relacionamento com Deus. Então eu quero saber se entrou alguém aqui e que ao ouvir essa palavra entende que você precisa servir. Só que antes de servir, o Senhor quer te servir. Quer lavar os teus pés, quer te purificar, quer te limpar. Entrou alguém aqui que, ouvindo esta palavra, entende que você precisa entregar sua vida a Jesus, ou que você precisa se reconciliar. Este é o seu momento. Esta é a sua hora. Se tem alguém aqui na nave, onde você estiver, levante sua mão. Vai alguém aí orar por você. Tem alguém aqui à minha direita que precisa se reconciliar ou entregar sua vida a Jesus? Ou à minha esquerda? Tem alguém? Você que está cultuando conosco através do nosso canal no YouTube, se você precisa se reconciliar ou entregar sua vida ao Senhor, interaja conosco, escreva aí no nosso chat: eu quero. Nós vamos orar por você. O Ministério de Louvor vai louvar aqui e eu devolvo a direção do culto. Mas no momento que você sentir, levante sua mão, que alguém irá aí te servir.